Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente está no capítulo 9, que trata de possessão. De maneira excepcional, esse capítulo 9, eu fiz uma introdução no vídeo anterior, falando só na obra de Kardec como que esse assunto é tratado. Eu indiquei alguns itens da obra de Kardec e a gente fez a leitura e o estudo de alguns desses itens que eu separei. Trouxe meus apontamentos, minhas percepções, adiantei um pouco do que vai vir no nosso estudo aqui nos domínios da mediunidade, e agora propriamente vamos entrar no texto do livro. Sinto que a gente já tem condições de entrar no texto, por isso que é importante assistir o anterior se não viu esse. Vamos só para o nosso resuminho de novo. Resumo do capítulo 9. Em uma sessão espírita, em uma reunião mediúnica, Pedro, um jovem médium, é acometido por um ataque de possessão. Um espírito obsessor, com ódio e desejo de vingança, assume o controle do corpo de Pedro, causando convulsões e sofrimento. Então, esse é a pincelada do enredo aqui desse capítulo 9. E a nossa leitura vai agora para o texto integral. O capítulo já começa assim. O cavaleiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à busca de socorro, esse pequeno cavaleiro o cavaleiro doente parecia incomodado, aflito. Lembrando, a gente está num grupo de trabalho, um grupo mediúnico, o André Luiz, o Hilário, que é o seu colega, e o Aulus, que é o instrutor, eles estão acompanhando essa reunião, esse trabalho mediúnico. O Aulus está ali para apresentar para o André Luiz e para o Hilário essa reunião para fins de aprendizado e estudo. Então, a nossa leitura, para quem não acompanhou, ela vai ser sempre a narrativa de André Luiz. Então, esse cavaleiro doente articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino é o dirigente do trabalho mediúnico no plano espiritual, quando Clementino, consultado por Aulus é um instrutor do André Luiz, quer dizer, o Aulus foi falar com o Clementino e Clementino disse para o assistente Aulus: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Ou seja, vamos interpretar aqui. O Aulus está acompanhando o trabalho, ele tem ótimas condições e ele percebeu, ele já sabia que aquilo era uma situação de uma obsessão de grau de possessão ou subjugação, que é o tema do capítulo. E o Aulus vai falar com o Clementino para pedir, deixa esse espírito se manifestar no atendimento mediúnico, no trabalho mediúnico, porque tem importância para o espírito, para a pessoa, e é uma oportunidade boa de aprendizado aqui para os meus pupilos, para o André Luiz e para o Hilário. Aí aqui o André Luiz: percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, que é o Aulus, abeiramo-nos do moço enfermo, que é o encarnado, que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Então, o rapaz ele foi ao centro com a mãe. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de espanto, rápido, as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética: Pedro, Pedro. Então, os guardas da casa, no plano espiritual, permitiram que a entidade obsessora ela entrasse ali nas correntes vibratórias, porque vai ter o transe mediúnico. A entidade não sabe disso ainda, ela está indo para perseguir o rapaz, mas ela não sabe que ela vai ser atendida ali no centro.
parecia ter a visão centralizada no doente. Se fosse uma entidade mais esclarecida, que ela não tivesse tão sedenta nesse processo obsessivo, ela ia olhar, ela ia falar, conheço essa casa, já até sei o que vai acontecer. Talvez ela entrasse, mas ele ia entrar com os pés atrás, ou com o freio de mão puxado, usando as terminologias de carro que a gente falava no vídeo anterior. Ela ia entrar com o freio de mão puxado. Mas esse aqui tá com tanta vontade, né, o seu sentimento está tão aguçado ali para pegar o tal do Pedro, que ele nem olhou, não quis nem saber o que é, onde que está. Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, este, o encarnado, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. Então, a hora que a entidade aproxima, justamente por ele ter uma qualidade mediúnica, ele já sente, ele já tem o transe mediúnico ali. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. Então, assim, imagina se né, você está no trabalho mediúnico, está no centro, e aí a pessoa, acontece isso, a pessoa já recebe ali, já cai, já dá um alvoroço em geral, né? A gente vai ver que aqui a coisa é tratada legal, mas está sujeito a dar um alvoroço dentro de um centro isso. De imediato, sob o comando de Clementino, dirigente espiritual, Silva, que é o dirigente no plano físico, é um encarnado, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da assembleia. Quer dizer, a gente quer tratar esse caso, e para tratar esse caso, a gente não quer perturbar toda a coletividade. Até porque assusta, distrai as pessoas, perde o foco. Então, pega esse caso mais urgente, isola e vamos cuidar desse caso. Quem que foi indicada para trabalhar nesse atendimento? Dona Celina. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. A gente falou bastante dela, Dona Celina e Dona Eugênia, duas médiuns da casa. Falamos bastante em um estudo anterior. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. Bacana isso aqui, ó. O André Luiz falando sobre ele, o Hilário e o pessoal que estava estudando ali, né? Acompanhamos com carinhoso interesse. Não foi com curiosidade mórbida. Não foi só para falar, nossa, o que será que é? Não é aquela coisa assim. Não, ele foi porque ele se preocupa com o atendimento, mas ele também está estudando. As variadas tarefas do recinto prosseguiam sem quebra de ritmo. Quer dizer, deu tudo certo. O trabalho está andando. Enquanto nos insolávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro, que é o encarnado, Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Quer dizer, o que a gente falava no vídeo anterior. A aproximação ela é tão grande que passa a impressão de que ele foi tomado por completo. Eram dois contendores de contenda, de briga, eram dois contendores engalfinhados em luta feroz. Olhando o companheiro encarnado de maneira mais detida, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomologia clássica, o ataque epilético surgia claramente reconhecível. Nos olhos da medicina humana, o que o Pedro teve foi um ataque epilético. Nos olhos espirituais, o que houve foi um transe mediúnico de uma entidade que construiu um processo de possessão, de subjugação. Mas o cuidado de sempre. Não vamos dizer que todo ataque epilético tem a ver com uma possessão, com uma subjugação. Não vamos cair nesse erro.
O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados. Tetania, que é a palavra que o André Luiz usa, que ela é de cunho mais médico, que eu acho sempre legal isso, é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermitentes, vai e volta, acompanhadas de tremores, paralisias e dores musculares. Aí aqui na terminologia de dicionário, que a tetania é devida a problemas gastrointestinais ou a deficiência de sais de cálcio. Mas aqui o André Luiz está relatando uma situação equivalente, que ela é espiritual e não é física. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se fletida para trás, enquanto os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Quer dizer, aquelas... perdeu o controle, né? Geralmente contrai tudo. Então é isso que o André Luiz está narrando para a gente. Dona Celina, que é a trabalhadora da casa, é a médium, e a matrona afetuosa, ou seja, a mãe do rapaz, a mãe do Pedro, acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece. Começaram a fazer oração. Quando a rigidez do corpo de Pedro se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. Então, começou a revirar o olho e a ter convulsões. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. Então começou a ficar vermelho. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxaram, convertendo o enfermo em torturado vencido. Esse parágrafo aqui, se a gente prestar atenção, ele está dizendo que está com a respiração e de repente ele relaxa. Esse relaxar, na verdade, é porque efetivou o transe mediúnico. É isso que aconteceu. Se a gente lê rápido, não percebe isso. É isso que esse parágrafo está mencionando. O que a gente percebe, que a gente está acostumado no centro, antes de um contato, normalmente tem ali algumas impressões no corpo. E a hora que acopla de fato, aí a coisa vai se acomodando. Não que fique bom, né? Em atendimento espiritual, não que a coisa fique boa. Só que já tem essa situação de que o próprio espírito começa a se acomodar no ambiente, nas energias, e aí tende a ficar um pouco, dar uma relaxadinha. Então, é isso que eu estou falando, porque olha como que continua. O insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Pronunciava duras palavras, ou seja, mediunizou. Houve o transe mediúnico nesse grau de subjugação. Pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, uma vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Estava tudo contraído, estava tudo tenso, então a entidade já estava falando, o obsessor estava falando, mas Pedro não reproduzia porque estava tudo complicado. Dona Celina, afagando o doente, afagando Pedro, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Isso porque ela é médium de passividade, de médium falante, de médium de psicofonia. Então ela percebeu que já tinha uma entidade ali. Mas o que eu acho legal desse atendimento aqui? Ela percebeu. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Notei-lhe a cautela para não se apassivar, ou não dar a passividade, não mediunizar com a entidade, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro. Quer dizer, vamos lembrar,
Nesse atendimento, o rapaz, o Pedro, foi isolado e a dona... Confundi, Dona Celina. E ela acompanhou ele para uma sala de atendimento. Pelo que você me lembra, é uma maca, se não estou enganado. Acompanhou ele para uma sala. Então, em um primeiro momento, ela não está ali junto de um dialogador. E a mãe está do lado. Então, como que ela vai se permitir receber o espírito? Né? Quem tem experiência até como se fosse puxa ali na força magnética o espírito, se não tem ninguém para acudir ela. Então, se ela fosse uma médium sem treino, é possível que ela se envolvesse e desse a passividade e desse mais trabalho para casa. Mas ela sentiu a entidade e bloqueou. Não vai acontecer e eu vou atender esse espírito de uma maneira diferente. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. Esse entendimento aqui, ela não ficou falando, não ficou verbalizando, ela sentiu a entidade, ela começou a mentalizar e começou a trocar ideias a nível mental com a entidade. Então, é uma espécie de diálogo que ela se dá de maneira silenciosa no plano físico, porque você não fala, mas ela é muito ativa no plano espiritual. E isso é possível e a gente usa desses recursos nos atendimentos, inclusive quando tem atendimento de maca, por exemplo. Em alguns casos que a gente sente que tem uma obsessão ali, mas que não demanda o atendimento diretamente com o médium e com o dialogador. Muitas coisas a gente resolve nesse procedimento aqui. O desventurado continuava gritando para nossos ouvidos dos desencarnados, André Luiz, sem acolher os apelos comovedores da irmã. Quer dizer, a dona Celina tentava falar com ele, mas ele ainda estava irresistível. Vingar-me-ei, vingar-me-ei. Farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. É a entidade falando aqui, né? Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se pelas cordas vocais da vítima a contorcer-se. Então, o Pedro ainda não falava. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino, de súbito. Aqui começa uma parte importante. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Quer dizer, aqui a gente já começa a fazer menção de que o corpo físico do Pedro ele já está refletindo a situação da entidade. E foi por isso que eu quis trazer o vídeo anterior de preparação para a gente, para que não comece a parecer que isso é invenção de André Luiz. Que isso não tem respaldo na obra de Kardec. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si. Essa é a definição da subjugação. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aldous informou compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia essencial? Lembrando que nem sempre a epilepsia vai ter relação com uma obsessão. Hilário pergunta: nosso amigo está inconsciente? Então Hilário pergunta entre a curiosidade e o respeito. Nosso amigo está inconsciente? Aldous responde: sim. Considerado como enfermo terrestre, então o rapaz ele é tido como um enfermo no plano físico. Está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Vamos lá. Sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Lembra o que eu falei? A entidade ela vai imantando e ela vai impregnando a vibração dela a ponto de inibir a própria conexão
que o espírito tem com o seu corpo. Não que a entidade tenha rompido os vínculos, mas ela impregnou tanto que ela começa a envolver. E aí, como a vontade do próprio espírito ela é fraca, ou né, por fraqueza ou por desejo, ele se submete à entidade, ele deixa de estabelecer uma conexão de energia, uma conexão com o próprio corpo, e a entidade que está ali bombardeando, ela está fazendo, como eu disse da outra vez, um ataque hacker. Ela está entrando ali e começando a assumir as funções. Eu não disse no outro vídeo, mas eu lembro de uma coisa, para dar um exemplo disso aqui. Nos primórdios da tecnologia das coisas de computador, das coisas hacker, eu sempre gostei muito de tecnologia. Nunca me aventurei, mas sempre gostei. Eu lembro que tinha alguns programas espiões, alguns programas de hacker, que quando você instalava, quando ele era instalado no computador de outra pessoa, quando a pessoa estava na internet, você também, obviamente, você conseguia apertar, vamos supor, você apertava um botão no seu computador e ele abria a gaveta de CD do outro, da pessoa. Então, assim, virava pra pessoa, era coisa, sabe, de fazer bobagem só. Ele não, era coisa que não tinha intuito de mais malicioso, era quase como pegadinha. Mas demonstra que daqui do seu computador você aperta um botão e você abria a gaveta de CD ou DVD de outro computador. E é assim, aí várias funções que remotamente você podia apertar e você mexia na máquina. Então eu vejo isso com muita facilidade, sabe? Talvez tenha pessoas que fiquem, nossa, mas quanta incongruência, como que está agindo no corpo? Para mim, esse paralelo com a tecnologia, ele torna tudo muito claro e muito mais fácil. Mas quero frisar, nunca fui hacker, nunca fiz nada disso, tá? Só gostava do assunto e gosto até hoje, acho muito bacana. Saber o que existe, o que se faz, o que é possível fazer e o que a gente tem que fazer para se proteger. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores, ou seja, falando de regiões cerebrais, os centros motores estão desorganizados. Por isso, todo o processo da epilepsia, das contorções. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Normalmente nos transes, a pessoa, pelo que eu sei, não que eu tenha tido, mas pelo que eu sei, a pessoa chega um momento que ela não lembra o que está acontecendo. Então acho que é isso que ele quer dizer. O Pedro não vai lembrar do que está acontecendo, tanto no físico quanto no espiritual. Ele não vai lembrar de plano, mas ele está sempre registrando. Olha lá. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito, Pedro está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Queira ou não, em espírito, Pedro está registrando tudo isso. A entidade, o obsessor que chegou, o processo que está acontecendo. Aí André Luiz. Olhei sensibilizado o quadro triste e perguntei com o objetivo de estudo. Observa como que nesse capítulo em especial, eles estão trazendo sempre esse destaque de que o objetivo ele é de estudo. O Aulus pediu lá no começo para o Clementino permitir a manifestação mediúnica para fins de estudo, que é um estudo sério. Então, esse é um sinal para a gente, dentro de centro, por exemplo, mas também na vida, de que se a gente for entrar em uma particularidade alheia, que ela seja por motivos nobres, por motivos superiores, né, estudo ou não, mas enfim, mas que ela seja por razões importantes.
que a gente não vá só pela curiosidade, só como se fosse para fofoca, sabe? Só para saciar uma curiosidade. Se não tiver um motivo maior, não entre em particularidades alheias. Então, o André Luiz pergunta: uma vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado unidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam os dois, será lícito considerar o fato sob nosso exame como um transe mediúnico? Enfim, a pergunta: isso aqui, o processo de possessão e de subjugação, a gente pode considerar isso aqui como um transe mediúnico? Aí, ó que interessante. Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu. Então, ó que bacana. O Aulus, ele tá ali prestando assistência, nesse caso, do Pedro com a entidade, mas mesmo ele estando ali prestando assistência, o André Luiz pergunta e ele responde. Então, a capacidade de concentração dele de estar atuando e ainda conseguir responder como um instrutor. Sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como um transe mediúnico de baixo teor. Por que ele é de baixo teor? Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas. Duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, como sempre quando a gente está acostumado no trabalho de desobsessão, a gente começa a perceber que nunca tem um que a gente pode falar que é vítima. Nunca tem um que é o coitado. Normalmente o processo ele vai se acumulando ao longo de bastante tempo, geralmente de mais de uma encarnação. Por isso que a gente fala que é uma teia, é um emaranhado de situações. E aí assim, quando chega na casa, é muito comum as pessoas que ainda não estão habituadas e não treinaram o suficiente a percepção, a gente toma a pessoa que chegou como a vítima, né, como o coitadinho, como a coitada, e aí olha o espírito como o obsessor, o vingador, a parte ruim da coisa. E por vezes esse sentimento ele já foi registrado, ele tá ali, essa sensação tá, e na hora do diálogo você tá com essa energia, com esse modo de pensar. E aí você está vibrando e você por vezes até fala com a entidade como se ela fosse má, como se ela fosse a parte ruim da história. Mas praticamente sempre a entidade, se você ouvir como tem que ser, a entidade vai registrar os males que foram praticados a ela. Então, qual que é a melhor postura que a gente tem que ter num trabalho mediúnico? Que para mim, assim, eu estou falando com base em muito resultado positivo. Beleza, tá o encarnado ali para tratamento, para atendimento espiritual. O dialogador, e até mesmo quem está de médium, quem está trabalhando espiritualmente, a gente não tem que olhar a pessoa que chegou. Nesse momento do atendimento espiritual, se for ter uma comunicação, se for ter um contato mediúnico, a gente não tem que estar preocupado em comprar o lado do encarnado e ouvir simplesmente o lado dele e se compadecer, ter energias boas para ele e energias de julgamento para a entidade. Quando vai iniciar o atendimento, o que eu faço e dá muito certo? A hora que vai iniciar o atendimento, eu procuro romper todos os meus vínculos energéticos, psicológicos, emocionais, eu procuro afastar completamente a minha relação com a pessoa e todo o meu interesse, o meu desejo sincero de bem-estar, ele está para o espírito que está chegando. Então eu canalizo os meus recursos para a entidade. E eu garanto, o diálogo ele se desenrola de outra maneira. Tem espíritos que eles
captam, eles são treinados, já eles são desenvolvidos, e eles percebem a sua irradiação e eles já colocam, falam, nossa, eu sinto o que você está fazendo, eu acredito que seu interesse por mim ele é real. Tem outros que eles não têm essa percepção clara, mas conforme você vai dialogando, ele começa a entregar as coisas com facilidade, porque vai estabelecendo um vínculo de confiança muito fácil, muito mais fácil. E aí, por vezes, ele não sabe, ele não percebe o que está acontecendo, só que ele está reagindo de maneira positiva a isso. Então, minha recomendação, o que eu faço, o que eu recomendo e o que eu acho que é o mais correto. Cuida do espírito, coloca suas vibrações, sua intenção, seu desejo no espírito, um desejo sincero. Esquece, faz um treino de esquecer a pessoa e o seu olhar honesto, o seu olhar cristão, o seu olhar de atendimento, ele está para o espírito. E você tem que querer, tem que ser genuíno em você, atender aquele espírito como se ele fosse a vítima da história. Porque se você não tiver um olhar de uma escuta ativa, de ouvir a dor dele, se você não conseguir ouvir a dor do espírito, você não vai ter um diálogo bom. Talvez o espírito fique na casa por diversos fatores, mas você não vai ter ajudado o suficiente. A gente tem que receber o espírito quando é possível. A gente tem que receber com essa escuta ativa. A não ser que o espírito venha agredir, querer, te atacar diretamente, atacar a casa, aí a gente muda a postura. A gente não é saco de pancada, eu sempre falo isso. Então, enquanto houver espaço, um espaço de confiança, a gente está entregue. Se o espírito avança a linha, a gente recua e bloqueia. Então, vai sempre calibrando, mas a gente não pode bloquear para sempre, porque muitas vezes essa barreira vai ser vencida, o espírito vai te respeitar porque você botou limites, e aí ele volta a entregar coisas, e aí você aproxima de novo. Então é um jogo. A gente aproxima e afasta, pensando na sua segurança, mas também no bem-estar dele. E se a gente souber enxergar esse processo de afastar, aproximar, e é o tempo inteiro, é você e o espírito, não tem encarnado. Esquece. Tá aqui. O seu interesse é nele. O espírito sente isso. Ele vai sentir e vai ter muito mais frutos. Ele vai entregar conteúdos na conversa que vão possibilitar um entendimento melhor. Então eu acho que eu já nem vou voltar para o texto. Eu sinto que aqui a gente já fez um recorte muito bom desse estudo, que ele rende muito, né? Esse capítulo do livro ele está rendendo bastante para a gente. E eu sinto de a gente já interromper nesse momento, cortar, depois a gente volta no próximo vídeo, seguindo nesse estudo a partir dessas reflexões. E eu espero que tenha gostado. Se tem alguma dúvida, se gostou, se não gostou, se quiser pôr nos comentários aí. Para mim é gratificante poder trocar essas experiências. Aproveitar que ainda é possível fazer isso, o nosso volume de informações, de conteúdo aqui não é tão grande, de comentários, então é possível ter essa troca. E é muito bacana, sou grato. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Puder deixar o curtir, compartilhar, se inscrever no canal e o sininho para lembrar dos próximos vídeos, porque se tiver bom, faz isso porque vai valer a pena. Esperamos. Então, um grande abraço e até o nosso próximo estudo.